seu corpo físico. Não fique passeando de um lado para o outro, torcendo as mãos, esmurrando a mesa. Não, sente-se e esforce-se por ficar imóvel alguns minutos. Verá como conseguirá. O problema se resolverá por si só. Que assim seja. Passa agora a palavra para a irmã Iara. Boa noite a todos. Como todos nós sabemos, estamos aqui pela primeira vez reunidos e poderíamos hoje estar com a fita ali, com o laço, né, e cortar com a tesoura, mas como aqui é uma extensão do que era lá na Avenida José Magalhães de França, como antes da gente cortar o laço, geralmente a gente dá uma introdução. Como não tem um laço, eu vou dar uma introdução para que a gente não esqueça como foi que o Centelha nasceu. Geralmente, o Espiritismo a gente encontra através da dor e do amor. E o Centelha a gente encontrou nessas duas vias, porque foi a partir de evangelho que foi feito na casa de uma prima, onde ela perdeu, onde seu filho desencarnou através de um acidente. E em seu desespero, eu lancei mão da doutrina para consolá-la, porque a doutrina é consoladora. E começamos a fazer o evangelho em sua casa. E muitas pessoas foram chegando, parentes mesmo, como Leila, como Mama, mãe de Laís, como tantos outros, como Ivaninha. E Karine é quem me deixava, porque Karine era evangélica nessa época. E ela me deixava lá, ia para o culto dela, e quando voltava me pegava. Só que teve um dia que Karine disse: eu vou ficar com vocês aqui. E se encantou. A gente estava pela dor e Karine encontrou a doutrina pelo amor. Esse foi um caminho que levou o Centelha, onde ela ficou pequena e a gente queria um lugar de estudo. E Karine encontrou a casa para ela e disse: Adinha, por que tu não faz os estudos na casa? Eu não vou morar lá nem tão cedo. A gente limpa e faz um grupo de estudo lá. Porque a gente já sentia no grupo de estudo, enquanto fazia o evangelho no lar, que a espiritualidade estava chamando para algo maior, porque lá já havia comunicações, as coisas, as reuniões já se estendiam e vinha situações de socorro que a gente se envolvia e estava fazendo muito bem a todos nós. E a gente viu, isso foi em 2004. Em 2005 houve a necessidade, já que os trabalhos iam chegando, chegavam necessidades, pessoas necessitadas de um atendimento, começou o atendimento fraterno. Chegavam pessoas necessitadas de alimento, começou a cesta básica. A gente já tinha o socorro da espiritualidade necessitada, onde a gente se reunia e fazia exatamente esse trabalho. E chegou a necessidade de legalizar. E dentro do carro, eu lembro como hoje, a gente ia ali no receptivo, eu e Karine dentro, disse: a gente vai legalizar, precisamos de um nome. E dentro do carro mesmo a gente foi dizendo: é tal, é isso, é esse, aquele. Quando Karine disse: que tal Centelha Divina? Eu disse: é esse. Nem pensei em outro mais. E ficou como Centelha Divina. E essa Centelha Divina se estende
ao hospital hoje se estende a todos vocês, e é isso que nos alegra. Compartilhar com vocês essa centelha divina que está em nós, querendo compartilhar essa luz que Deus nos deixou através da doutrina espírita, a doutrina consoladora. Estamos aqui abertos exatamente para levar esse consolo a todos que nos procuram, seja encarnado ou desencarnado. E a partir de hoje, o Centelha se encontra materialmente no espaço físico, aqui onde ele já era, que aqui também foi guiado por um espírito amigo, onde nos deu de presente e queria que aqui fosse a casa de Jesus. Então o Centelha está aqui, está aberto a partir de hoje para todos que necessitarem. E dentro desse contexto, eu peço a todos vocês para a gente orar a oração que Jesus nos ensinou. Vamos fechar nossos olhos, unir nosso coração a Deus e rezar o Pai Nosso. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vou deixar vocês com o nosso irmão Gustavo, que vai fazer a leitura do Evangelho. Assim seja. Boa noite a todos, mais uma vez. Eu fico muito feliz de ver a casa tão cheia nesse primeiro dia. E a Ara trouxe essas palavras tão bonitas aqui, que contou um pouco da história do centro. E destaquei, Yara, uma palavra que você mencionou, duas na verdade, que a pessoa geralmente passa a conhecer a doutrina espírita, seja pela dor ou pelo amor. Mas a dor também, se ela for enfrentada de acordo com os ensinamentos do Cristo, ela também poderá se transformar no amor. O amor que será tratado tão amplamente aqui no dia de hoje, com a temática que será trazida por nosso irmão. Queria informar que nesse novo endereço, que foi preparado para todos vocês que estão encarnados, como também para nossos irmãos desencarnados, o trabalho não será interrompido, pelo contrário, ele será, se Deus quiser, ampliado. Mas se inicia no dia de hoje um novo ciclo nesse novo endereço. Então que Jesus, nosso Deus maior, possa nos abençoar nessa jornada. E eu não poderia deixar de trazer uma passagem do Evangelho que também se refira a essa palavra tão bela, o maior ensinamento trazido pelo Cristo, a lei do amor, trazida no capítulo 11, item 8, chamado Amar o Próximo como a Si Mesmo. Lei do Amor, Lázaro, Paris, 1862. O amor resume de forma completa toda a doutrina de Jesus, porque é o ensinamento mais elevado e sublime que existe. Os sentimentos são os instintos que vão se aprimorando à medida que o espírito vai evoluindo. Nas primeiras encarnações, o homem possui somente instintos.
nós já passamos dessa fase. À medida que avança e aumenta o convívio com os outros homens, passa a possuir sensações. E quando se encontra mais instruído e purificado, adquire então sentimentos. O sentimento mais nobre e evoluído de todos é o amor. Não o amor no sentido vulgar da palavra, mas sim um amor interior que reúne todas as aspirações e todas as sublimes manifestações da alma humana. A lei do amor substitui o individualismo pela integração das criaturas e acaba com as misérias sociais. Feliz daquele que no decorrer de sua vida ama amplamente seus irmãos em sofrimento. Feliz daquele que ama, pois não sofre as angústias da alma, nem as do corpo. Seus pés são leves e ele vive como se estivesse transportado para fora de si mesmo. Quando Jesus pronunciou a divina palavra amor, os povos se emocionaram, pois através de seus ensinamentos eles compreenderam que ninguém morre e a vida continua. Assim, os mártires, com fé e cheios de esperança na vida futura, desciam aos circos onde seriam devorados pelas feras, com a certeza de que, mesmo morrendo o corpo físico, o espírito continuaria vivendo. Então, que possamos exercer esse amor para com nós mesmos e para com o próximo. Obedecendo assim o maior mandamento trazido pelo nosso Pai. E hoje, nosso irmão trará essa brilhante temática, no dia de hoje, feriado de Nossa Senhora, Maria de Nazaré, um nome chamado amor. Não podia ser melhor escolhido no dia de hoje para dar abertura às palestras nesse novo ciclo desta casa do que nosso querido irmão Hugo. Fica à vontade, irmão. Boa noite a todos. Que Jesus, na sua misericórdia infinita, continue nos abraçando, o que Ele faz sempre, né? Nos orientando, para que nós possamos falar um pouquinho sobre Maria de Nazaré, a sua mãe. Tema difícil. Eu, por vezes, na conversa que eu vou ter com vocês, certamente vou me emocionar, porque eu tenho uma ligação muito grande com esse Espírito. Não é fácil falar de Maria. Não é fácil falar de Maria ou sobre Maria de uma forma diferente do que nós aprendemos. Não é fácil humanizar Maria em razão da sua iluminação, da sua capacidade de espírito escolhido para ser a mãe do Criador. Diferente do que se apregoa, a escolha de Maria não foi fácil. Não foi fácil para ser a mãe do nosso mestre, do nosso guia. Conta no livro A Caminho da Luz, no tópico que fala da gênese planetária, eu vou ler o tópico, escrito por Chico Xavier, ditado por Emmanuel, diz o seguinte:
reza as tradições do mundo espiritual, que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo. Espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, e cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. Todas as coletividades planetárias. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual é Jesus um dos membros divinos, ao que foi dito, dado saber, apenas se reuniu nas proximidades da Terra por 2 vezes. A primeira vez, para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta. Por 2 vezes no curso dos milênios, ou dos milhões de anos. A Terra tem mais de 4 bilhões de anos. A primeira verificou-se quando a orbe terrestre se despedia da nebulosa solar, a fim de que se lançasse, no tempo e no espaço, a baliza do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição, em nascedouro do planeta. E na segunda oportunidade, foi quando Jesus estava se preparando para descer até nós. E esses foram um dos itens tratados, vamos dizer, a pauta da reunião, não é dada ao conhecimento de todos nós, mas 2 itens foram importantes, decididos nessa segunda reunião. Um é escolher o Espírito, o Cristo, que cuidaria da terra enquanto Jesus estivesse encarnado dos seus 30 e poucos anos. E o segundo, escolher a genitora de Jesus. E essa escolha foi tão difícil que mesmo entre eles não encontraram um espírito, logicamente, inferior a um espírito puro, que tivesse à disposição o calibre de Maria. Então eles foram buscar na constelação de Sirius um conjunto de espíritos que desceriam à Terra para que o Mestre cumprisse a sua missão. E como é que Maria foi escolhida? Por que foi escolhida? E ela hesitou, porque ela se achou pequena de emprestar o seu ventre para gestar o governador espiritual do nosso planeta. E quais foram os critérios que os Cristos e o próprio Jesus Cristo utilizou para escolher este Espírito? E foram os seguintes: este Espírito, nós sabemos que o Espírito não tem sexo, jornadeia nas 2 potências, masculina e feminina, até libertar-se dessa necessidade, e ela obedeceu os mais rígidos critérios de avaliação. A escolha foi pautada na justiça, na moral ilibada e nos valores divinos que esse Espírito já guardava no seu processo evolutivo. Então não foi apenas chegou o anjo Gabriel e escolheu alguém, vai ser você, a mãe de Jesus. Foi um processo escolhido há milhares de anos antes da descida do Mestre Jesus até nós. Jesus, segundo o livro Exilados de Capela, levou 4.000 anos adaptando o seu perispírito para ingressar na psicosfera da Terra. E Maria levou 800 anos. 800 anos ela se preparou para receber o Divino Mestre. E entre esses espíritos que vieram de Sírios,
nós destacamos a própria Maria, o José, marido dela, o Zacarias, a Isabel, prima, foi a genitora do João Batista. E se nós pesquisarmos, esse apanhado nós buscamos na literatura espírita, e se nós buscarmos no próprio Evangelho tradicional, nós vamos encontrar poucas menções de Maria. Aliás, poucas menções de mulheres dentro dos Evangelhos. Nem na Torá, que é a base do Velho Testamento, não há destaque para as mulheres. Então, nos Evangelhos apenas tem 7 citações de diálogos de Maria. Em Lucas capítulo 16, capítulo 1, versículos 26 a 39, quando ela é escolhida, é comunicada, né, na linguagem já humana, pelo anjo Gabriel, que ela será a genitora de Jesus. No mesmo capítulo 1, também de 39 a 45, a visita de Maria à sua prima Isabel, quando os 2 espíritos mensageiros da Boa Nova se encontram, e está ali, quando elas se cumprimentaram, eles se mexeram no ventre das 2 mulheres, e mediunicamente João Batista falou para Maria: bem-aventurado. É isso, cheia de graça. Isso para lá. E no capítulo 2, do versículo 41 a 52, o diálogo de Jesus com os doutores da lei, quando ela resgata ele depois de 3 dias que ele estava vagando, falando com criminosos, com os pobres e com os doutores da lei sobre a Boa Nova. Também encontramos menção a Maria em Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Em João capítulo 2, versículos 1 a 5, durante os mistérios de Jesus. Mas por que a menção de Maria está mais destacada nos Evangelhos de Lucas? Porque Paulo, que era conhecido de Lucas, que estava preso há 2 anos, revelou esse desejo de escrever um livro sobre ela. Mas como ele estava preso, não conseguiu, né? Não conseguiu. E como Lucas sabia muito dela, era muito próximo de João, que foi o discípulo de Jesus que mais conviveu com Maria, trouxe essas informações que chegaram até nós. Além dessas referências que nós acabamos de citar nos testamentos, no Evangelho tradicional, nós encontramos na doutrina espírita diversas pontuações sobre esse Espírito iluminado. Para que Jesus encarnasse, como eu falei anteriormente, esclarece Emmanuel que foi necessária uma intensa preparação espiritual. Foram quase 4.000 anos de preparação para ele e quase 800 anos para ela. Vários profetas, no decorrer desses anos de preparação, vieram anunciar a Boa Nova, que ele nasceria de uma donzela, de uma jovem, de uma virgem. Esse assunto eu não vou tocar, eu vou passar, porque só na boca pequena fica mais fácil nós explicarmos. Nós sabemos que ambos, tanto Maria como Jesus, cumpriram as leis que estavam escritas. Viveram o que os profetas trouxeram como informação antecedente à sua chegada. E Maria, esse Espírito iluminado, que sabia da grande missão de Jesus. Foi ela
que acompanhou os seus primeiros passos. Foi ela que me ensinou a falar. Foi ela que o orientou até o momento dele cumprir a sua grande missão. E a Maria não era alguém leigo ou leiga dos evangelhos, das tradições. O pai de Maria, Joaquim, e a mãe Ana eram muito religiosos e a levavam para estudar na sinagoga. Coisa rara, porque não podia, porque só os homens tinham o direito de acessar as escrituras. E ela foi preparada desde cedo para esse mistério. Maria, ser de luz. O que é Maria para nós espíritas? O que é Maria para nós espíritas? Nós temos um olhar diferente do que os católicos, temos um olhar diferente do que os nossos irmãos chamados evangélicos da Igreja da Reforma. Maria, ela é citada pelos judeus, ela é citada no Alcorão como alguém de uma personalidade ilibada e uma força energética que causava espanto a quem com ela convivia. Maria nasceu em Jerusalém, nos arredores de Jerusalém, nos anos 18 a 20 antes do Cristo. E como todos nós sabemos, ela casou-se com José. José viúvo, pai de 4 filhos. Tinha entre 45 e 50 anos, e ela 14 anos. Então, como dizem os evangelhos, era um senhor muito velho, né? Para aquela época, a diferença de idade enorme. 2 espíritos preparados para receber Jesus. Os evangelhos falam um pouco, muito pouco, sobre José. Muito pouco. E falam um pouco também sobre Maria. Na obra Religião dos Espíritos, Emmanuel lembra que o supremo poder do universo foi recorrer a uma mulher. Num lar apagado e simples, que sendo humilde, ocultava a experiência dos sábios. Era frágil como um lírio, mas trazia consigo a resistência de um diamante e a virtude como um tesouro incorruptível do coração, e a ela foi dada a tutela da vida preciosa ao embaixador divino, ao Mestre Jesus, o nosso guia, modelo e protetor. Então é nessa premissa que nós deveríamos enxergar Maria, trazê-la para próximo de nós, como devemos trazer Jesus para próximo de nós. Não deixar na adoração, trazê-la, senti-la. Quem de nós, em um momento de aflição, não recorreu à Mãe de Jesus, à Mãe Santíssima, para pedir auxílio, para pedir inspiração? Quem de nós nunca fez isso? E ela sempre esteve atenta, sempre esteve à disposição para servir a sua missão. Maria cheia de graça. Lucas, capítulo 1, versículos de 26 a 38. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo,
aonde ela estava, disse: salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que a saudação, que seria esta? Eu sou merecedora de tudo isso que este ser angelical está a me dizer? Dizia então o anjo: Maria, não temas, porque achas-te graças diante de Deus, e és que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Este será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isto, visto que não conheço homem algum? Isso foi antes dela casar. E respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e é este o 6º mês para que aquela que era chamada de estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então, meus queridos e estimados irmãos, é essa criatura entregue em passividade às leis de Deus, preparada há milênios antes para esta tarefa. Humilde, simples, de família pobre economicamente, e foi ali que Jesus cresceu e recebeu suas primeiras lições como criança. Podia-se dizer: mas ele não é Deus? Ele não já veio saber de tudo? Mas ele disse: eu vim cumprir a lei. E a lei da ciência é o processo: nascer, criança, adolescente, adulto. Essa é a lei. Ele já demonstrava uma inteligência muito fora do comum para a sua época. Era tanto que ele, aos 10 anos, 12 anos, ele já ensinava nas sinagogas, falando da boa nova, do amor, da diferença da lei antiga por o que ele vinha trazer como boa nova. E nós sabemos que o lar, como primeira célula da família, é muito importante na formação dos seres humanos. O lar é a célula máter do amor. Nós sabemos que os espíritos que se juntam para constituir uma família, muitas vezes guardam problemas e vidas de existências anteriores, ou de escolhas erradas que nós fazemos, e criamos onde devia ser um seio de amor, um ringue de disputa e de conflito, trazendo transtornos que caminhará como ser encarnado por muito tempo. E Jesus teve um lar equilibrado,
Uma criança de 14 anos, né? Casada com um senhor de idade, de 45 a 50 anos, o senhor de idade, eu já estou com 64, eu seria um ancião. Veio beber nesse amor, nesse espírito tão iluminado. Imaginemos vocês agora, Maria simples, nos seus afazeres, cuidando da casa, cuidando do marido, cuidando da criança. Como seria? Como eram vocês em seus lares, quando criança? Que orientação vocês receberam? Como é que foi a educação de vocês? Que semente de amor foi plantada em vossos corações? Nós sabemos que a mãe, a mulher, é a criatura que existe na terra mais próxima de Deus. Mais próxima de Deus. Porque o amor de mãe é incondicional. Visitem os presídios nos finais de semana. Quantos pais vocês vão encontrar lá? Provavelmente um ou dois, ou nenhum. Mas as mães estarão lá, sendo os seus filhos, por vezes criminosos, mas elas não desistem. Estão sempre ao lado dos seus queridos. E assim foi Maria, acompanhou Jesus do seu nascimento até a sua crucificação. Vemos a Mãe Santíssima acompanhando Jesus nos derradeiros momentos do Calvário, segundo o Espírito Humberto de Campos, no livro A Boa Nova. No capítulo dedicado a ela, que é o último capítulo deste livro. Lembrando, diante da cruz, ela deixava guiar-se por os recordos do nascimento de Jesus na manjedoura, da amizade, das conversas com sua prima Isabel, das profecias de Simão, de Jesus menino em conversação caridosa com os viajantes, lavanderias, mendigos, sofredores, malfeitores. Estava lá a luz eterna do nosso planeta a ensinar os transeuntes desse mundo, tratando-os todos como iguais, como irmãos. Nas menores coisas reconhecia a intervenção divina naquele pequeno ser. E lá estava Maria, dizendo sempre estas palavras nos momentos de alegria e nos momentos de dor, como na crucificação do seu filho: eu sou a serva do Senhor, faça em mim segundo a tua palavra. Palavras essas que se repetiam todos os dias. Maria assim pronunciava. E no dia da crucificação de Jesus, tem aquele célebre diálogo entre ela, Jesus, ela e João, que era o apóstolo mais jovem dos seguidores. Resignada diante do maior testemunho de sua missão, Maria sente uma mão amiga tocar seu ombro. Era João. Maria estendeu os braços amorosos. Todos que integravam o reduzido colégio do Senhor, o agrupamento de Jesus, haviam demandado, receosos da perseguição dos romanos. Mas João estava lá, ao lado de Maria. Cristo, no instante derradeiro, vendo a cena, dirigiu-se de um modo especial,
Com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aqui, eis aí tua mãe. Palavras que ensinavam sobre o amor universal. E assim Maria esteve com Jesus até as suas últimas horas. Após a separação deles com a morte de Jesus e o seu sepultamento, Maria foi para Betânia para conviver com os seus parentes. E depois João a conduziu para Éfeso, hoje na Turquia. E arrumou uma casinha em um terreno distante da cidade, um pouco distante da cidade, um monte que dali dava para ver o oceano, dava para ver o mar. E como João, na sua missão, se ausentava demais da casa onde viviam os dois, Maria, que fazia o atendimento das pessoas que procuravam a boa nova, Maria aconselhava, Maria amparava, socorria os sofredores que procuravam em sua casa. Daí surgiu o nome de Santíssima, porque ela também curava. E foi assim o missionato de Maria após a morte de Jesus, após o desencarne de Jesus. E a morte para nós espíritas não existe, mas apenas a troca da carne, a troca da vestimenta. Em uma noite, estava Maria sozinha, na frente de sua casa. Aproximou-se dela um mendigo, um andarilho, um maltrapilho, e a chamou de mãe. Mas ela não estranhou, porque todos a chamavam de Mãe Santíssima. E ali, aquele mendigo começou a falar do amor, da boa nova, das profecias, daquilo que Jesus ensinava na sua trajetória, no seu orfanato. E ela estranhou, pensou em si mesmada: ora, as pessoas que vêm até mim vêm em busca de ensinamento, e este irmão, mesmo com trajes maltrapilhos, está a me ensinar, a me recordar tudo o que o meu filho dizia. Não é fácil o coração, Maria. Me desculpe. Foi assim que o mendigo falou para ela, amorosamente: minha mãe, venha a meus braços. Nesse instante, Maria fitou as mãos do nobre, que lhe oferecia um gesto de ternura mais belo. E fitando suas mãos, ela enxergou as chagas, e aproximando-se mais, olhou para os pés e viu os ferimentos nos pés de Jesus. Tomada de emoção profunda, disse: meu filho, e o abraçou. E divisou naquelas chagas, naqueles ferimentos, o seu filho querido. E veio resgatá-la deste mundo de provas e expiação. E como era um contato mediúnico, ela adormeceu.
E quando no dia seguinte acordou mediunicamente também, ainda mediunizada, uma horda de anjos estavam ao seu redor, dizendo que ela tinha cumprido a sua tarefa, que o Senhor Jesus ordenou que eles viessem buscá-la. E ela pensou dos sofredores que ela atendia e pediu para, antes de partir, mediunicamente visitar os leprosos, os suicidas, os primeiros cristãos que estavam presos em Roma, nos calabouços fétidos, escuros. E vendo todo o sofrimento daqueles que, em nome do seu filho, estavam sendo preparados para a morte, aproximou-se de uma jovem e a inspirou a entoar uma canção. E essa jovem começou a entoar essa canção. E aquele calabouço transformou-se em um coro de luz, de vozes que varavam essas prisões e se dirigiam energeticamente aos céus, dando glória a Jesus. Esse é o espírito missionário de Maria. Mas não parou por aí, meus queridos e estimados irmãos. Maria continua trabalhando assiduamente com todos nós. No livro Memória do Suicida, pelo espírito de Camilo Castelo Branco, da psicografia de Ivone Pereira, ele fala do trabalho da equipe mariana, resgatando das zonas inferiores e encaminhando os espíritos suicidas para o Hospital Maria de Nazaré, instituição dirigida por ela. E em uma dessas descidas das esferas gloriosa e celestial, a própria Maria foi fazer o resgate de Judas. Fazer o resgate de quem tinha entregue o seu filho querido aos romanos. E ela amorosamente aproximou-se do espírito Judas e começou a conversar. E ele não queria conversar, ainda encontrava-se revoltado, arrependido do que tinha feito, porque, diferentemente do que foi nos ensinado, o Judas não era um traidor da forma que nos ensinaram. O Judas era um revolucionário. Ele queria que Jesus, o Messias, libertasse Israel pela força, pela espada e pelo sangue, e transformasse a nação de Israel na mais potente da terra. Foi o engano dele. E Jesus sabia que isso ia ocorrer. E nessa conversação Judas perguntou para Maria: quem é você para tentar me convencer? Ela falou: eu sou Maria, mãe de Jesus, e vim te buscar para você ser tratado, para você ser recuperado e seguir seu caminho em direção às luzes, onde todos os espíritos, filhos de Deus, criados por Deus, um dia alcançarão.
E assim Maria, através da falange dos servos de Maria, atua em toda a terra, em todas as religiões. Amparando, socorrendo os corações aflitos, as mães desesperadas pela perda dos seus filhos queridos. E aqui no Centelha, nós temos um fiozinho desse hospital que se realiza a cada 15 dias. Por isso que nós dizemos também: és tu, Maria Santíssima. Nós somos teus servos e trabalhamos em nome de Jesus, pequeninos, mas servindo os corações aflitos, as almas angustiadas que procuram esta pequena casa de oração, pois sabemos que o mais beneficiado de tudo somos nós, trabalhadores, na seara do Mestre Jesus. Então, para nós espíritas, Maria é um espírito sublime, de uma elevação muito grande, quase na comparação com o Cristo, porque ela é especial. Jesus foi até a constelação de Canina Maior, lá no planeta Sírios, para trazê-la para ser sua genitora. Só um espírito de tanto amor, de tanta dedicação, de tanta entrega, seria capaz de gestar o maior de todos os espíritos que já desceu a este planeta para resgatar as suas ovelhas, que somos nós. Então, neste dia 12, em homenagem a Maria, cheia de graças, o Centelha está homenageando esse querido espírito. E eu estava lembrando essa semana inteira, praticamente, que domingo a Ana chegou para mim: você que vai fazer a palestra dia 12, eu tinha escolhido aleatoriamente. É o dia de Maria, padroeira do Brasil. Aí eu falei assim: eu vou fazer um texto para a gente conversar sobre ela. Me arrependi, porque não é fácil falar sobre ela, e mais emotivo como eu sou, né? E a ligação que eu tenho, cada dia que eu lia os textos me emocionava, né? Para sintetizar a grandeza desse Espírito que serve nos corações. E na equipe de Maria nós podemos destacar um Espírito também iluminado, que é o Dr. Bezerra de Menezes. Por presente de Deus, um certo dia nos visitou nessa pequenininha casa de oração e veio deixar mensagem de conforto e da necessidade de nós trabalharmos para o bem servir, para amparar os corações, para curar os enfermos. E aqui estamos, Centelha Divina, o Hospital Espiritual Dr. Ricardo de Menezes, né? Dr. Ricardo de Menezes, a servir, a amparar conforme a vontade de Deus, porque nós somos apenas instrumentos. E sempre pedimos ao Senhor dos céus
a Maria Santíssima, todas as vezes que vamos começar os trabalhos, dizendo assim: Senhor, Senhora, não deixe que os nossos defeitos, que ainda são muitos, atrapalhem a nossa tarefa de servir, de amparar e de confortar todos os corações. Maria de Nazaré, o nome chamado amor. Assim seja. Queria parabenizar nosso irmão Hugo por essa bela escolha do tema no dia de hoje. Não podia ser melhor. Esse dia dedicado a Nossa Senhora, que nos ensinou, por meio do seu amor sublime, junto a teu Filho Jesus, o amor verdadeiro, que é exercido também perante todos nós, que ela também é nossa mãe. Amor esse que as mulheres, muitas mulheres aqui presentes, já experimentaram ao darem a luz, ao terem seus filhos. Como nosso irmão mencionou, é o amor que mais se aproxima do amor pregado pelo Cristo. Queria passar também os avisos aqui para vocês. A casa, como já informado, continua com as suas atividades nos dias que já eram realizados no antigo endereço. Então, todas as quartas-feiras é realizado a partir das 20 horas o estudo do Livro dos Espíritos, que é um estudo livre, aberto a todos que desejem conhecer um pouco mais da doutrina. Às quintas-feiras, como começou no dia de hoje, a partir das 19 horas é aberto o atendimento fraterno pelos trabalhadores que são colaboradores aqui da casa. A partir das 20 horas são realizadas as palestras até as 21 horas e após, como também será no dia de hoje, será aberta a Câmara de Paz. Quem desejar é só aguardar onde se encontra sentado. Nosso irmão também mencionou que é realizado uma pequenina parcela do Hospital de Maria aqui na casa, quinzenalmente. E no próximo dia 22 também será realizado aqui o Hospital Espiritual, em parceria com a equipe do Herme de Santa Cruz do Capibaribe, a partir das 8 horas da manhã. Peço que todos atentem para o horário, que possam trazer o documento de identificação e, se for em relação a alguma outra pessoa ou alguém que já desencarnou, que possa trazer também, de preferência, a certidão de óbito com as informações devidas. Informo que todo o trabalho realizado aqui na casa é gratuito. Apenas são comercializados aqui livros e alimentos aos domingos durante o hospital, para atender melhor vocês. Então a casa sobrevive de doações. Quem puder, desejar e puder contribuir com alimentos ou com alguma vestimenta que esteja em boas condições, mas que vocês não façam mais uso, será de grande valia para outra pessoa. Atualmente a casa ajuda com 45 famílias no auxílio à sua subsistência, porque é um alimento básico de sobrevivência. Então, cada um, na medida das suas possibilidades, que puderem e quiserem, será muito bem-vindo a contribuição. A casa também traz outras atividades, que será mencionado em tempo oportuno na rede social, como, por exemplo, a campanha do quilo, que são realizadas aos sábados, pelo menos uma vez por mês. A próxima campanha será informada também nas redes sociais da casa. Gostaria, nesse momento, de convidar a todos que estão presentes aqui
para que possa também ser um instrumento de divulgação do trabalho da casa. Nós sabemos que muitos não vêm, seja aqui nesta casa ou nas demais casas espíritas, muitas vezes por falta de conhecimento das atividades que são realizadas. Então, assim como vocês, em algum momento, tomaram ciência também das atividades aqui e foram também acolhidos, que possam também fazer isso com outra pessoa, alguém próximo, alguém que vocês visualizarem que estejam precisando de auxílio. Então, que vocês também possam ser ferramentas de colaboração para o trabalho aqui da casa. Eu peço então, de forma encarecida, pelo auxílio de todos vocês. Sendo assim, antes de finalizar, eu não poderia esquecer da nossa querida Ana. E hoje, a nossa prece de encerramento será com você. Não poderia ser diferente. Esta é a mulher que começou com todo o trabalho, na verdade, é uma missionária que se dedica tanto à obra da doutrina. Puxar a orelha dele. Eu senti com muita emoção, né? Mas essa casa era fruto do trabalho de todos. Olha, foi lindo de ver. Todos os trabalhadores de mão na massa. Em nome de uma mulher chamada Amor, que é Maria de Nazaré. E é em nome dela, em nome do filho dela, que tanto nos ensina e nos dá a oportunidade de evoluir, que todos nós agora possamos reunir em uma vibração extremamente positiva e orar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, roga por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Assim seja. Vamos pedir uma salva de palmas para Maria de Nazaré, porque o trabalho é dela, o trabalho é dela. Assim seja. A Maria, e obrigada por todos vocês, porque vocês foram fundamentais para que, à medida do possível, essa casa estivesse pronta. Obrigada mesmo, de coração. Assim seja. Bom, só para finalizar, desejo boa noite a todos, que a paz do Senhor possa guiar-nos até os seus lares, e será aberta agora a câmara de passe. Quem desejar, só aguardar sentado.